Vamos a Doha, no Catar. Participa do Linha de Passe a partir desse momento. Mauro César participa da nossa programação a partir desse momento, entrando agora no Linha de Passe, depois na sequência da nossa programação, ao lado do João Castelo Branco, muitas vezes, trazendo todos os detalhes. Você que acabou de acompanhar as entrevistas coletivas e o pós-jogo, pós-conquista do Liverpool, pós-derrota do Flamengo, aí em Doha, Mauro. Bem-vindo ao Linha de Passe. Traga, por favor, as suas impressões nesse momento. Salve, Paulo. Aqui, 1 minuto para 1 da madrugada, né? Estamos aqui 6 horas à frente de vocês aí no Brasil. Bem, sobre o jogo, especialmente pelo primeiro tempo, eu acho que foi uma atuação muito interessante. Interessante é pouco, muito bacana do Flamengo. Não se trata de tratar a derrota, o resultado da derrota como algo positivo, glamorizá-lo, nada disso, é evidente que não. Mas entender o que aconteceu. O Flamengo veio até aqui, enfrentou o Liverpool. Primeiro, o Klopp, que poderia ter escalado um time com algumas reservas, pensando no jogo contra o Leicester, administrando a situação, até porque ele não sabia o resultado do jogo do Leicester, né, com o City, porque foram simultâneas as partidas. Colocou o time completo, sinal de respeito ao Flamengo, sinal de que ele notou que precisaria colocar sua força máxima de momento, que os jogadores machucados obviamente não poderiam atuar, para conseguir o resultado positivo. E o que nós vimos, especialmente no primeiro tempo, enquanto o Flamengo tinha mais pernas especialmente, foi o Flamengo com 59% de posse de bola, dominando o jogo, cercando a área do Liverpool, mas com muita dificuldade para finalizar. E eu perguntei na zona mista ali aos jogadores sobre qual foi a maior dificuldade e alguns deles disseram justamente a concentração do time, o funcionamento do sistema defensivo, poucas vezes concedendo chances ao ataque do Flamengo e a forma como o time não perde o equilíbrio. O Diego até falou sobre isso. O time do Liverpool não se desestrutura, mesmo quando o Flamengo tinha a bola e parecia estar mais próximo de conseguir de repente um gol, o Liverpool a todo instante conseguia se reorganizar, se reestruturar e mantinha ali o seu padrão. No segundo tempo, metade em diante, pouco menos até, e nos dois inícios, né, primeira e segunda etapa, foram os momentos em que o Liverpool foi melhor e depois ele começou a dominar o jogo e realmente a vitória foi justa, né? O Liverpool teve as melhores oportunidades, teve aquela bola na trave com o Firmino, teve chances no começo do jogo, venceu e mereceu vencer, mas o Flamengo, ao contrário do que acontece normalmente nesses confrontos sul-americanos com o campeão da Europa, independentemente do campeão da Europa ser no momento da disputa o melhor time do continente, e o Liverpool hoje outros que aqui em outros lugares estiveram, na verdade, disputando esse torneio, não eram no momento que ele foi realizado, o fato é que o Flamengo jogou e ficou com a bola e não ficou acovardado se defendendo, exceto na parte do jogo em que o time realmente foi dominado, pregou e foi encurralado. Achei errado também algumas substituições, não achei boas as mudanças do Jorge Jesus, armou bem o time, foi muito corajoso, né? A gente até pode usar como referência, o Jesus sobra no Brasil porque os outros técnicos são ruins. Isso é verdade, em maioria os técnicos são fracos em relação a ele. Mas hoje ele enfrentou o Liverpool do Jürgen Klopp, eu trabalho já de alguns anos, um time maduro, 2 finais seguidas de Liga dos Campeões, o título, né, atual campeão, e o Flamengo fez um jogo extremamente competitivo. Foi realmente uma exibição, acho que para o torcedor ficar orgulhoso, especialmente no primeiro tempo. Não do resultado, mas de ver o seu time jogar futebol, não ficar acovardado, dando bico para frente, jogando por uma bola com um time pequeno. Então é possível sim enfrentar os grandes times da Europa com mais altivez, com mais coragem. A palavra é essa, coragem. E jogar bola, não ter raiva da bola, não rejeitá-la, né? Em geral, os times daqui vêm, perdem, aqui onde for que aconteça essa competição, e ficam ali, encurralados, no cantinho ali, contra as cordas. E não foi assim durante boa parte do jogo. Achei isso muito positivo. E outro aspecto muito interessante que também observei na conversa ali com os jogadores na zona mista, ninguém veio com aquele discurso dos tempos do modo banana. Fizemos nosso melhor. Não, os jogadores estavam abatidos, incomodados com a derrota, sabendo que fizeram um bom jogo, mas sabendo também que se tivessem um pouco mais de cuidado, de capricho, poderiam ter uma sorte melhor, embora o Liverpool tenha merecido. Mas o futebol não é só merecimento. O Flamengo também flertou em alguns momentos e teve uma chance do empate no final, na bola do Vitinho, para a conclusão do Lincoln, que acabou chutando para fora. Inclusive também conversamos com ele e estava bem abatido o rapaz, porque teve ali a bola para levar o jogo para a prorrogação. Eu entendo até que a jogada do gol reflete também o esgotamento, porque no momento que o Henderson recebe a bola, e o Bruno Henrique não acompanha, ele não consegue acompanhar, ele não consegue seguir. E aí o lançamento do Henderson surge o gol do Firmino. Repito, justa vitória, mas o Flamengo deixou a impressão muito positiva. Inclusive até perguntando a um colega da imprensa inglesa o que achou, e ele fez muitos elogios e me pareceu até um pouco surpreso com o que viu, porque geralmente
o Liverpool não passa por esse tipo de situação. Ficar menos tempo com a bola, ficar um bom tempo tendo que se defender no seu campo, como ficou em boa parte da primeira etapa, né? Então acho que foi uma exibição boa do Flamengo, muito boa, que mostra que esse trabalho, se tiver continuidade, se o Flamengo, com a condição econômica que tem hoje, souber contratar corretamente, ele pode ganhar outra Libertadores e pode enfrentar um campeão da Europa numa outra ocasião, no ano que vem ou no outro ano, de uma forma ainda melhor. É um trabalho de anos do Klopp contra um trabalho de meses do Jorge Jesus. E, embora não tenha mexido bem, na minha opinião, o técnico Jorge Jesus, ele quase deu a sorte porque o Vitinho cruzou a bola que o Lincoln acabou desperdiçando. Não seria, acho que justo, mas poderia ter acontecido. Eu repito, o Liverpool mereceu o resultado. Mas foi uma atuação muito digna do Flamengo e um comportamento também muito bacana do torcedor rubro-negro que veio aqui, que apoiou o tempo inteiro. O tempo todo a torcida cantou, incentivou o time e depois reconheceu que o time fez muito ali. O Liverpool, para quem não sabe, o Liverpool não perdeu nenhum jogo no atual campeonato inglês, que está chegando na sua metade, e na temporada passada perdeu uma partida apenas para o Manchester City fora de casa. É um time dificílimo de ser derrotado. Nessa temporada perdeu um jogo para o Napoli na Liga dos Campeões. O jogo agora para Aston Villa foi o time sub-23, aí não conta, né? Aí é outra história. Não era essa a equipe que estava aqui. Então foi um enfrentamento muito interessante e o Klopp na coletiva, inclusive, deu mais sinais de respeito, inclusive numa frase logo no começo, quando ele fala, não, nós que ganhamos, nós que vamos festejar. Ou seja, não tratou o Flamengo ali nas palavras como um coitadinho, não, mas sim como um adversário a ser batido e enalteceu o Firmino, seus jogadores. Por quê? Porque sabe que teve ali um oponente respeitável, digamos assim, e não um time que veio aqui para ser o coitadinho. Então acho que o Flamengo foi muito bem, a torcida tem que ficar orgulhosa, mas triste, claro, porque ninguém gosta de perder, mas orgulhosa com o comportamento da sua equipe, que fez um futebol competitivo contra uma equipe que é muito forte, muito forte. E aí eu acho que a questão não é nem só a diferença técnica dos jogadores, porque a diferença técnica dos jogadores não é tão grande assim em alguns setores do time. É o trabalho maduro e o nível de competição que o Liverpool possui, porque joga num futebol muito mais competitivo do que o futebol praticado no Brasil e na América do Sul. E essa diferença, evidentemente, ela pesa nessas horas, mas acho que o Flamengo conseguiu reduzir bastante essa distância, fazendo uma partida realmente digna. Perdeu, isso não é bom, óbvio, né? Ninguém está saindo daqui festejando, que legal, perdeu de 1-0, nada disso. Mas não se pode ignorar o que foi feito e a coragem do técnico, que colocou um time em campo para jogar bola e não para ficar ali contra as cordas, tentando numa bola qualquer chegar ao gol, com medo do adversário poderoso, o adversário europeu. Mauro, é o Birner, bom dia para você. No seu horário, eu cumprimento aqui. Quase tudo que você falou, acho que a gente aqui na mesa também já havia discutido e estamos em sintonia, concordando dessa vez. E o André levantou o assunto, aqui também todo mundo concordou, pelo menos aqui foi unanimidade, sobre a atuação do Bruno Henrique, né? Melhor que a do Salah, para a gente disparado o melhor jogador da final do Mundial. E como você teve contato com alguns jornalistas ingleses, europeus, não sei com quem, se eles observaram também essa atuação do Bruno Henrique, que não tem idade, obviamente, para ser levado à Europa, mas joga um futebol que, para a gente, se encaixaria em muitos clubes bons, né, do futebol europeu. Queria saber de você se teve algum comentário ou se algum jogador do Flamengo chamou muito a atenção, emendando também aqui, para mim, a maior decepção foi o jogador que mais quer voltar à Europa, o Gabigol. Vitor, não houve esse tempo para poder apurar esse tipo de coisa, né? Porque o jogo acabou, a gente já desceu para jornalista, os jogadores passam por ali, e nós ficamos separados ali, né? Emissores de televisão, detentor de direito, não detentor, jornal, site, então você acaba não tendo muita oportunidade de extrair muito nesse curto espaço de tempo para saber. Nas próximas horas, próximos dias, acho que a gente vai conseguir entender melhor de que maneira os europeus, os ingleses em especial, viram essa atuação do Flamengo e dos seus jogadores. Mas concordo com você, acho que o Bruno Henrique foi o homem mais perigoso, né? O Gabriel, que eu acho que decepcionou, não fez um bom jogo, né? Não teve muita oportunidade, não encontrou espaço, né? Teve ali um duelo muitas vezes com o Van Dijk, que é sempre uma encrenca danada para qualquer atacante. Mas acho que deixou uma impressão positiva, estava lá com o troféu que ganhou o Bruno Henrique. Mas repito, tanto ele, Felipe Luiz me pareceu mais abatido, assim, bem abatido mesmo com a derrota. O próprio Diego, que em outros casos até já critiquei pela forma como tratava uma derrota, como se fosse uma coisa normal e tal. Perder é normal, outra
frase de outra pessoa. E o próprio Diego também, com uma postura diferente daqueles momentos em que o Flamengo perdeu finais para o Independiente, para o Cruzeiro, né? Em 2017. Então, acho que os jogadores estavam numa outra situação. Acho que o Jesus também colocou, com o Abel também já tinha mudado bastante isso, né? Mas colocou assim, um espírito competitivo na equipe, né? Os jogadores, de fato, eles não estão ali achando, perdemos, eles são mais fortes. Não, eles queriam vencer. Tinham uma chance, né? Tiveram algumas oportunidades e acabaram não aproveitando. Eu acho que talvez o erro do Jesus tenha sido nas substituições. O Flamengo perdeu muito meio campo com as mudanças que ele fez e depois a entrada do Lincoln. Eu acho que o Renier seria um jogador mais indicado, mesmo para jogar ali dentro da área. Acho que é mais eficiente, mais frio, mais competente, com mais pontaria. Mas ele colocou o Lincoln e a bola chegou no Lincoln. E para azar desse rapaz, ele acabou perdendo a chance de se consagrar com um gol que levaria a disputa de pênaltis à definição do título. O Jürgen Klopp, ele exaltou bastante os brasileiros. Interessante, na entrevista ele disse que ele usou o que esse torneio representa para os brasileiros para motivar ainda mais os brasileiros do elenco. E falou muito bem do brasileiro que acabou sendo o mais decisivo, que inclusive ganhou o troféu de melhor do jogo, o Roberto Firmino. Perdeu 2 oportunidades, uma delas por méritos também, né? Porque ele tira da jogada com extrema categoria o zagueiro do Flamengo e finaliza e joga a bola na trave, na parte de dentro da trave, ela caprichosamente sai. Eu acho o Firmino um ponto interessante desse jogo, porque o Firmino é um cara muitas vezes subestimado, né? Ele não é centroavante do time do Liverpool, né? Eu acho que muitas pessoas hoje acabaram conhecendo, né, o Roberto Firmino e o jeito do Roberto Firmino jogar no Liverpool, o jeito solidário de ajudar o time, de vir armar, de às vezes ser mais armador do que Mané e Salah e muito menos centroavante do que os dois dentro das partidas. Tanto tem menos gols e mais assistências. Pois é, então assim, hoje ele teve as oportunidades, acabou sendo um cara decisivo, teve uma frieza que foi exaltada também pelo técnico Jürgen Klopp. Eu acho que, para ele, sim, concordo aqui com o Klopp, tem uma representatividade especial o dia de hoje. A frase do Klopp é legal, ele fala assim, os brasileiros produzem jogadores que estão em todos os lugares. Eu tenho 3 no meu time. Um deles, Bob, que é como o Firmino é chamado internamente, fez um gol que significa o mundo para ele e para mim. É muito interessante, porque eu acho que a figura do Firmino, ela explica muita coisa até para o jogo do Flamengo. Porque quando a gente está aqui falando, e torcedores e redes sociais, que o Arão fez um grande jogo, o Arão, por muitas vezes, ele recua, e justamente para o Firmino não ser esse 9 que as pessoas não conhecem, ele tem que passar por trás, ele tenta municiar, ele tenta servir. O Arão recua, acaba combatendo esse Firmino, e muitas vezes quem destrói esse meio-campo, essa armação do Liverpool é o Arão nessa disputa com o Firmino. O Firmino tem que aparecer na frente, tem que aparecer no contra-ataque, tem que aparecer como apareceu para finalizar a bola na trave, a bola no início do jogo e a bola do gol. Mas assim, o Firmino acaba tendo muito a cara desse Liverpool, acaba simbolizando muito o que esse Liverpool joga. O Liverpool tem uma baita linha de defesa, uma baita linha de frente e que aposta muito nessa movimentação do Liverpool, que a gente chama de falso 9, mas não é exatamente um falso 9, é um armador. Isso. É um cara cerebral, que joga... É um 10 que joga com o John. Não, exatamente. Jeito, sabe estar lá na frente, finaliza, chega, funciona por trás, se precisar também pelo lado. Então, simboliza muito esse jogo hoje também, mostra como o Arão teve que se preocupar, e foi bem na preocupação que ele teve. Nossa, o Arão fez um confronto em si. O Firmino tem uma maneira diferente de enxergar o jogo de futebol, ele é um cara especial. Ele tem aditivos no contrato dele que fazem com que ele ganhe mais dinheiro ao final de cada temporada pelo número de gols que ele faz, e ele é conhecido por dar gols a adversários. Muitas vezes ele oferece gols em situações que jogadores mais egoístas, no sentido positivo da palavra, né? Jogadores dessa posição, atacantes que são viciados em gol, devem ser mesmo. Muitas vezes em situações como essa ele prefere o passe. Ele é um cara que merece muitos elogios nesse aspecto. E tendo perdido os 2 gols que ele perdeu hoje, recebendo a bola que ele recebeu em condições para fazer o gol da vitória, a frieza que ele tem para cortar para dentro, arriscar a não fazer mais um gol, é própria de um cara que não existem muitos como ele. Eu acho que o futebol, com o tempo, o bom tempo, os jogadores deixarão de ter posição. Já tem pouca, mas deixarão de ter a posição. Como acontece no basquete, o jogador vai ter que executar várias funções. E quando se contar a história dessa transição, um dos jogadores citados vai ser o Firmino, que é um armador, que é um segundo centroavante, que é um cara que busca espaços em vários setores do gramado para ser o auxiliar do cara que joga pelo lado. Ou seja, ele exerce muitas funções em campo, porque futebol se joga primeiro com o cérebro e se executa com os pés, e ele é um jogador extremamente inteligente.